meu canal, Evandro Borges, o autoconhecimento na gestão. Hoje a gente vai falar de um tema que eu considero bastante importante, principalmente para as mulheres. As mulheres que são empresárias, empreendedoras ou executivas que atuam em alguma organização. E de qual lugar que eu vou falar? Eu vou falar do lugar de um profissional que já tenho mais de 40 mil horas de atendimento em company, na área de consultoria, e de atendimento na clínica de autoconhecimento já são mais de 30 mil horas. Então é desse lugar que eu vou falar, através das minhas experiências, principalmente no atendimento com mulheres. E ao longo desses anos, eu observei um traço, uma questão que vem aparecendo como uma característica, vamos dizer assim, da maioria das mulheres. E tem muito a ver com a questão do feminino. Mas antes da gente entrar nessa questão, eu quero só trazer alguns dados aqui que eu acho que são importantes, só para poder contextualizar, né? Bom, hoje o Brasil tem uma população de mulheres de 51,8%, né, do total da população são mulheres, e no mundo são 49,6%. Então, praticamente aí metade ou quase a metade da população do mundo e do Brasil são mulheres. Então, guarda esse dado aí, que esse dado ele vai ser relevante mais à frente no vídeo. Um outro dado também que é importante é o seguinte: dentre as 500 maiores empresas, que a Fortune solta uma lista, né, dos principais CEOs, dos 500 maiores empresas, apenas 49 CEOs são mulheres, ou seja, 459 CEOs são homens. Então, vamos fazer igual na gastronomia. Reserva também essa informação aí do seu lado, em relação às 500 maiores empresas e também a população de mulheres. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do feminino, que é algo que eu venho observando na maioria das mulheres que eu tenho atendido. É sabido que nos últimos 40 anos houve um movimento muito grande, né, de saída das mulheres de dentro da família, que haviam, né, era muito bem claro o papel da mulher dentro da família, né, ao lado ali do marido, cuidando dos filhos. Então, na década de 70, 60, 70 para cá, houve um movimento da saída da mulher desse ambiente para o ambiente do trabalho, apesar que a grande maioria das mulheres, desde então, vieram acumulando essas duas jornadas, tanto o trabalho fora de casa, nas empresas, quanto o trabalho também como dona de casa, como mãe, como esposa. Então, isso até hoje é uma questão, pelo menos para a maioria das minhas clientes. Elas têm muita dificuldade de fazer, né, de conciliar a carreira profissional com a carreira da mãe, né, a carreira da mulher e a carreira da mãe. Mas a gente vai falar também um pouco sobre isso. Bom, é importante, assim, primeiro a gente entender que o vídeo não é para falar de, né, porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente vai falar, com essa questão de gênero, né, da mulher, do homem. Isso virou um tabu, e então eu peço que vocês abram um pouco a mente, porque o objetivo aqui não é falar de gênero, não é falar de homem, mulher, né? O vídeo é para as mulheres empreendedoras e empresárias, no que tange a questão do feminino. E aí entender o feminino, tanto o feminino quanto o masculino, entender como arquétipo.
como uma característica da psique, né? O masculino e o feminino, que estão presentes tanto no homem quanto na mulher. Então você pode ter uma mulher com um arquétipo, né? Uma psique masculina e feminina, e um homem também ter enquanto arquétipo, enquanto psique, o masculino e o feminino. E isso não tem nada a ver com a questão de gênero, né? Com a questão de homossexualidade, nada disso. Nós estamos falando de estrutura da psique, da mente, né? Do software, que faz com que a máquina funcione, ok? Então, só para ficar claro isso, para a gente poder conseguir ir adiante. Bom, desde priscas eras, né, como dizia meu pai, desde priscas eras, desde a antiguidade, que veio sendo, né, coletado, veio sendo estudado, características masculinas, características femininas. E isso tem a ver com o masculino e o feminino do ponto de vista da psique, da estrutura da mente. Bom, então, a questão do masculino, ela tem muito a ver com o quê? Com a crítica, tem a ver com impor a sua vontade, né, com determinação, com objetivo, com metas, né, com a questão da agressividade também, que é muito comum, né, na questão do masculino, né, com a decisão, né, os líderes em geral, né, na história, a maioria eram os homens, né, tem mudado, mas até então era. Então, a questão do prover, né, de trazer a caça, né, dos caçadores. Então, isso tem muito a ver com a questão do masculino. Enquanto que o feminino é muito diferente. O feminino já tem muito a ver com a intuição, com a criatividade, com a imaginação, com a sensibilidade, com o nutrir, né? Com o ato de amamentar, de nutrir o outro, e aí a nutrição não só da mãe com o filho, mas a nutrição do ponto de vista do amor, do afeto, né? Do acolher. Então, o romance, a estética, né? Em geral, o feminino é muito mais ligado à estética do que o masculino. O cuidado, a gentileza e a empatia, que é uma característica muito mais do feminino do que do masculino. Então, existe uma diferença muito grande entre o masculino e o feminino. E aonde que isso impacta, no caso, na mulher, na empresária? O que eu tenho observado na clínica é o seguinte, muitas mulheres, elas estão migrando, né, para uma mente mais masculina, para um arquétipo mais masculino, a decisão, né, a liderança, a cobrança, e esquecendo do feminino, esquecendo da delicadeza. E por que eu nomeei esse vídeo, Você é uma empresária petit gâteau? Tentando trazer um pouco dessa imagem do petit gâteau enquanto elemento, né, da gastronomia, que é um bolinho pequeno de chocolate, que por fora ele é mais duro e por dentro ele é macio, ele é quentinho, né? Ele tem um calor, né, por dentro dessa iguaria, petit gâteau. Então, se você é uma empresária petit gâteau, você é uma empresária decidida, pragmática, organizada, que tem liderança dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, mas você internamente tem o feminino, tem a parte da nutrição, do cuidado das pessoas que estão na sua equipe. Você preserva o feminino, porque é esse equilíbrio do masculino e do feminino que vai fazer com que você tenha equilíbrio mesmo, que você seja uma pessoa mais inteira. Se você é uma empresária que anulou de alguma forma o feminino, você está anulando a sua essência, que é a essência do feminino.
que é a essência da mulher, de conseguir ter empatia com a situação do seu funcionário, da sua equipe, nutrir a sua equipe de alguma forma. Não é nutrir só do ponto de vista de tarefas, mas nutrir de carinho, de palavras, de treinamento, de acolher, de entender, de compreender o outro. Então, é uma das coisas que eu tenho mais observado na clínica, são empresárias que, de alguma forma, para ser essa empresária, para ser essa empreendedora, para estar nesse papel do masculino, a maioria delas tem anulado o feminino internamente. E eu tenho feito muitas pesquisas sobre esse assunto e já tem cientistas, já tem diversos cientistas pelo mundo estudando, inclusive, por exemplo, a endometriose, o ovário policístico, a própria infertilidade na mulher, e já estão começando a entender que é essa redução, essa diminuição do feminino na mulher, da energia do feminino. Porque o feminino, ele é representado, por exemplo, lá na astrologia. Futuramente nós vamos fazer uma live junto com o Rodrigo Goston, que é um astrólogo fenomenal, e a astrologia trata do Sol como elemento, um astro, né? Uma estrela, do masculino, do Yang, e a Lua do feminino, do Yin. Então todos dois são importantes, até para a própria vida. Você tem todo um ciclo do Sol e da Lua. Então esse equilíbrio da energia do masculino e a energia do feminino, ele é importante, inclusive, para a própria vida aqui na Terra. Enquanto o Sol vai estar lá trabalhando a fotossíntese nas plantas, a Lua vai estar regendo as águas do planeta. Não é só o mar, a maré, que é o que a gente sabe mais, né? Mas a Lua vai reger todas as águas, inclusive as nossas águas internas, que nós somos 70% água. Então a Lua vai reger, inclusive, a nossa quantidade de saliva, de secreção. Se você observar em determinadas luas, né, que são 4, você vai observar essa mudança também das águas, né? Não só a água enquanto elemento, mas também enquanto emoção. Na época da lua cheia, os hospitais psiquiátricos ficam com mais movimento. As pessoas surtam mais na lua cheia. Então a lua tem uma interferência muito grande na nossa vida aqui na Terra. Se você vai fazer uma cirurgia na época da lua cheia, tem mais possibilidade de você ter uma inflamação. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse equilíbrio do Sol e da Lua, do masculino e do feminino, ele é importante em nós. No caso de hoje, o vídeo é específico mais para as mulheres, para as empresárias e empreendedoras. Depois eu vou fazer um outro vídeo com um foco mais nos homens. Mas, para você que é mulher, fica muito atento, observa o seu comportamento, se você, de alguma forma, vem anulando esse feminino. Se você está deixando de lado a intuição, né, o sexto sentido feminino, se você está deixando a criatividade de lado, se você está deixando o nutrir de lado, para você estar num papel mais de uma energia masculina, de liderança, de competitividade. Então, a reflexão que eu quero trazer nesse vídeo é: você, né, mulher, você está mais no papel do masculino ou você anulou o feminino? Ou você pode resgatar o feminino e aprender a unir a energia do masculino com a energia do feminino. Esse equilíbrio, igual tem o Sol e a Lua. O Sol e a Lua. É o tempo inteiro, dia e noite, Sol e Lua. Então as duas energias, elas são importantes. E uma outra questão também que eu quero reforçar, que tem a ver com o que eu falei lá no início do vídeo. Lembra que eu disse que das 500 maiores empresas, apenas 49 CEOs são mulheres? Ou seja, 49 empresas têm à sua frente
uma mulher, né? Uma CEO. Bom, mas as demais 41 empresas, desculpa, são 41 empresas em detrimento de 459 empresas lideradas por homens. Agora, eu pergunto o seguinte, só para você refletir. Esses 459 CEOs homens, será que por trás deles não tem uma mãe forte? Não tem uma esposa, uma companheira forte? Que de alguma forma ajudou ele a ser quem ele é? Então, se você tem alguma questão em relação ao seu papel, mulher, será que eu viro uma empresária? Será que eu dou conta dos dois papéis? Todos os dois papéis são importantes, porque 100% da população da Terra foram gestadas em mulheres. Então, o papel da mulher é muito importante, porque é através da mulher que a gente consegue encarnar na Terra, passando pelo corpo da mulher. E essa mulher vira uma mãe, e essa mãe, dependendo da maneira como ela educou seus filhos, da maneira como ela ajudou aquelas criaturas, ela pode formar grandes líderes, ela pode formar grandes empresários, grandes políticos. Então, muitas das vezes a mulher, por estar em casa, ela pensa que o papel dela é menos do que uma grande CEO de uma grande empresa, que está lá liderando, né, 20 mil pessoas, mas aquela CEO que está lá liderando 20 mil pessoas, ela está liderando homens e mulheres que foram criados por mães, que foram criados por mulheres. Então, apesar da sociedade, às vezes, não dar muito valor a esse papel da mulher, você pode dar. E você pode escolher. Falar, não, eu não vou ser uma CEO, não vou ser uma empresária, mas eu vou ser uma mãe espetacular, que vou fabricar filhos espetaculares e que lá na frente vão ser homens melhores, homens mais equilibrados, que tem tanto a energia do masculino e a energia do feminino, do sol e da lua, do yin, do yang, da decisão, mas também da nutrição, da criatividade, mas da liderança, da tomada de decisão, mas também do acolhimento, da empatia. Então, a mãe, ela pode ajudar na transformação, a mulher pode ajudar na transformação do planeta, transformando filhos em pessoas mais equilibradas, que tem tanto o masculino quanto o feminino, enquanto arquétipo mental, né, da mente, da construção do ser. Então, fique muito atenta. Você que é mulher, você que é empresária, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade em relação à questão do feminino, tenta resgatar esse feminino, resgatar no sentido de você trazer o feminino para dentro de você, que é a história do petit gâteau. O dentro é o feminino, é o quentinho, é o suave, é o delicado, é o estético, é aquela que nutre, que tem empatia. Por fora, você pode ser decisiva, líder, né, tomar decisões, você pode ser mais firme, mais dura, mas sem perder a essência do feminino. Eu vou retomar isso em outros momentos, de outras formas, mas hoje eu já queria deixar essa semente plantada. Você é uma empresária petit gâteau, ou seja, você é uma empresária decisiva, você é uma empresária que tem também a empatia, ou você virou uma rocha, uma pedra, né? Anulou o seu feminino em detrimento desse papel do masculino? Ou você teve sabedoria e manteve o feminino e seguiu com o papel do masculino, da energia do masculino? Você conseguiu fazer esse equilíbrio ou não? Você virou uma rocha seca, né? Sem sentimento, sem empatia, sem nutrição, anulou o seu feminino. Pensa, eu queria que você refletisse sobre isso. E se você já tem alguma questão fisiológica, né, do ponto de vista ali dos órgãos femininos,
fica muito atenta, porque pode ser uma questão mesmo fisiológica, um adoecimento, mas pode ser esse esvaziamento do feminino em você, no seu ser. Então, era isso que eu gostaria de passar hoje enquanto mensagem, enquanto reflexão. E aí, você se identificou com o título do vídeo? Você é uma empresária petit gâteau ou não? Deixe o seu like, o seu dislike, se inscreva no canal. Lembro a vocês que todos os dias, ao meio-dia, eu libero um vídeo do Momento Make Sense, que é um momento de reflexões rápidas, de 2, 3 minutos, mas todas elas ligadas à questão do autoconhecimento. Até o próximo vídeo e até o próximo Momento Make Sense.